Graças pais eleitos, benditos. Você foi salvo antes da fundação do mundo. Então, essa historinha de dizer eu aceitei Jesus, levantei minha mão, é furada. Né? É uma doutrina que não está não está revelada nas Escrituras. Você é um eleito, um predestinado, escolhidos para a salvação eterna antes da fundação do mundo. Então, aí você pode usar aquele título, irmão Van, mas Jesus disse o seguinte, aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante... Sim, a confissão, irmão, não é confessar, irmão, eu aceitei Jesus, é a tua prática, é o dia a dia, é você dizer, não, eu sou da graça, eu tenho o evangelho da graça, né? Eu sou do Cristo, não do Jesus de Nazaré. Eu sirvo ao Cristo ressuscitado, né? Eu fui batizado na cruz, certo? Morri com Cristo, ressuscitei com Cristo. E isto é confessar a Cristo ressuscitado dentre os homens. Amém? Vamos lá. Então, sou seu irmão Van, direto de Cabedelo, Paraíba. Vamos continuar aqui. Deixa eu tomar um golinho de água. Água boa, abençoada. Irmão Valdemir, aí da Bahia. Os irmãos, irmão Dácio, né? Maria de Lourdes, sua esposa, que estão conhecendo o Evangelho da Graça de Cristo. Os irmãos... Irmão Edson, meu amigo irmão Edson, esposa Lenilda, e dentre os demais irmãos que me assistem aqui na minha cidade de Cabedelo, o Cristo ressuscitado possa estar inundando você do conhecimento do Evangelho da graça de Cristo, revelado nas cartas do apóstolo Paulo. Olha que versículo abençoado, maravilhoso. Efésios capítulo 1, versículo 4 diz: mesmo antes de criar o mundo, vamos ler o 3. O 3, o 4. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo Jesus para sermos santos sem culpa diante dele. Antes mesmo de criar o mundo, Deus, na sua habitação eterna, já tinha um plano estabelecido, o homem iria cair, Deus sabia que Adão iria cair junto com Eva, a raça humana iria estar depravada no pecado, morta espiritualmente, e Deus já tinha estabelecido, preparado este plano, que é a salvação pela graça, e derramou, abençoando o seu povo, os eleitos, os escolhidos, né, para serem salvos, né, e transformados, o seu espírito glorioso, né, através da graça de Cristo Jesus, para morar na eternidade com Ele, com Deus em Cristo Jesus. Agora aqui, outra coisa aqui. Então, não só a salvação, mas todas as bênçãos na vida dos eleitos, eu falei todas, irmão, sem exceção, todas, são resultados da graça de Deus. Presta atenção. Então, a salvação, Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Agora, olha as bênçãos. Então, você que faz corrente, irmão, vamos para a casa de Deus. Casa de Deus chama o templo, né? Para receber as bênçãos. Irmão, vem para a oração, do círculo de oração, para ser abençoado. Irmã, vamos para a corrente dos 18 apóstolos. Não, irmão, tem um apóstolo ali, que ele bota a mão, um olhinho ungido, né? Um olhinho santo, para você ser abençoado. Esqueça isso. Isso chama-se enganação. Essa doutrina é enganosa. Por quê? Olha o que é que Deus fez quando você nasceu em Cristo Jesus, na nova criatura. Versículo 3. Todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou
em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Nos abençoou com algumas, né? A salvação tem que batizar nas águas, né? Tem que participar do pãozinho com suco, tem que fazer jejum, senão você não tem bênção espiritual, não tem poder. Está entendendo? Né? Mas o texto não diz isso, meu querido e amado irmão e irmã. Diz assim, ó, ele nos abençoou. Abençoou. Você é abençoado em Cristo Jesus, com algumas bênçãos e outra você vai buscar no monte. É isso? Não. Com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais ou nos domínios celestiais. Para começar, então, não só a salvação, mas todas as bênçãos necessárias para os filhos de Deus se manter neste corpo e nesta vida, né? Deus já derramou, providenciou. Agora, a eleição é pela graça. Aqui, ó. Olha só. Isso é o plano da graça. Efésios capítulo 2, versículo 8, que diz: vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. São salvos pela graça. Graça é o meio que Deus escolhe, né, seus filhos no mundo. Nem todo mundo será salvo. Isso aí é óbvio. Isso é certo, é 100% de certeza. Todo mundo sabe disso, todo crente sabe disso. Nem todos serão salvos. Mas a graça, ela é que capacita, que tira, que restaura, que purifica, que muda, que dá o crescimento. Então, a eleição é pela graça de Cristo Jesus. Então, a graça é ela que se manifesta, é ela que elege, que escolhe do mundo os filhos de Deus. Todos quantos tiveram seu nome escrito no livro da vida. Olha só o que diz Paulo em Romanos. Vamos lá para Romanos, capítulo de número 11, versículos 5 e 6. Olha o que é graça. O que a graça faz? O mesmo aconteceu hoje, pois uns poucos do povo de Israel permaneceram fiéis. Uns poucos, foram todos? Não, uns poucos. Permaneceram fiéis. Escolhidos por sua própria vontade, por sua própria natureza. Escolhidos porque eles quiseram decidir servir a Cristo. É isso que o texto diz? Não. Escolhidos pela graça de Deus. Uns poucos, os que permaneceram fiéis, foram aqueles que foram escolhidos. Escolhidos pela graça de Deus. Foi o pastor que escolheu. Foi o óleo ungido. Foi a Santa Ceia. Foi o batismo na água. Foi o jejum. Graça de Deus. Olha o 6. E se a escolha se dá pela graça, presta atenção nesta gloriosa revelação. E se a escolha se dá pela graça de Deus, então não se baseia nas obras deles, pois, neste caso, a graça deixaria de ser o que é verdade, deixaria de ser o que verdadeiramente é, ou seja, gratuita e imerecida. A graça, ela não aceita nada de ninguém. A graça não se compra. A graça não se encontra em nenhum templo evangélico. A graça não está no óleo ungido. A graça não está, louvado seja Deus, a graça não está em tomar um banho ou se batizar nas águas, lavar a carne. A graça não está no monte.
A graça não está no pãozinho e nem no suquinho de uva. A graça não está quando se apresenta a criança. A graça não está nas correntes de orações. A graça não está no jejum. E a graça não está também, nem tampouco, no dízimo, no dinheiro que você dá ao pastor. A graça, meu irmão, é dom do divino, do Altíssimo, do Eterno, de Deus. E Ele dá a quem Ele quer. Isto chama-se graça gratuita e imerecida. Deus não barganha com homem nenhum. Deus não barganha com nação nenhuma. Ele salvou quem Ele quis. Ele decretou vitória, abençoou quem Ele quis. Porque a graça é gratuita e imerecida. Você não merecia, eu não merecia, os eleitos não mereciam, certo? Os predestinados não mereciam, nem judeu merecia, nem gentio merecia, mas Ele deu, salvou, redimiu seu povo, os escolhidos, os eleitos, pela graça gratuita e imerecida. Isto é, pela graça. Se a escolha se dá pela graça de Deus, então não se baseia nas obras de ninguém. Salvação pela graça de Cristo. E graça é uma eleição de Deus. Tem mais. Jesus encarnado, o Jesus de Nazaré, certo? Foi a personificação da graça de Deus. Jesus, quando ele se fez carne, ele foi a própria personificação da graça de Deus. João capítulo 1, né? Deixa eu ver aqui o horário. Isso. João capítulo de número 1, versículo de número 14. Olha só que maravilha. Assim, a palavra se tornou ser humano, se referindo a Cristo, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça. Olha a personificação. Olha ele mostrando, se revelando a graça e verdade. E vimos sua glória, a glória do Filho único do Pai. Agora, 16. De sua plenitude, todos nós recebemos graça sobre graça. Todos nós. Todo ser humano, não. Todos nós quem? Os eleitos. Todos nós quem? Os escolhidos. Todos nós quem? Os predestinados. Recebemos graça sobre graça. Olha o 17. 17. Pois a lei foi dada por meio de Moisés. A lei para os judeus. Mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. A lei acabou na cruz. Daqui para frente, meu irmão, reinou e reina até os dias sem fim a graça de Cristo Jesus, a graça e a verdade. Bendito seja Deus. Então, 2 Coríntios capítulo 8, deixa eu ver se é isso aqui, meu amado. Se não for, pulo para outro versículo. Capítulo 8, versículo 9, deixa eu ver se é isso aqui. Vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Embora fosse rico por amor a vocês, ele se fez pobre, para que, por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, todas as bênçãos somente por meio da graça. Se você tem alguma coisinha a mais, tem um bom emprego, tem saúde, foi restaurado, foi curada, não por mérito seu, nem do óleo, nem da oração de ninguém.
foi a graça de Cristo que é eficaz na tua vida. Eleição por meio da graça. Jesus encarnado foi a personificação da graça. A salvação somente por meio da graça. Efésios capítulo 2, versículo 8, certo? E 9. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não vem do homem, não parte do homem, não é o homem que decide, o homem não tem capacidade, o homem não tem escolha, né? Não é uma recompensa pela prática de boas obras, mas para que ninguém venha a se orgulhar. Olha o que é que diz também Tito, aqui ó, capítulo de número 2, Tito capítulo 2, versículo 11. Pois a graça de Deus foi revelada e a todos traz salvação. Todos os escolhidos, todos os eleitos, todos os predestinados, todos os filhos de Deus, espalhados por todo o mundo, receberam e foram agraciados pela graça de Deus. Ou seja, salvação somente por meio da graça de Deus. Tem mais? Tem mais. Isso é a doutrina da graça, isso é bênção, isso é poder de Deus, maravilha de Cristo Jesus. Olha só, mais um pouco sobre a graça. A justificação e o perdão dos pecados foi por meio da graça. Isso é tremendo. A justificação, Deus aboliu o seu pecado, Deus justificou você, Deus te inocentou, arrancou o teu pecado de Adão. Você não tem pecado, você não tem mais acusação nenhuma contra você. Sabe por quê? Por causa disso aqui, ó, Romanos capítulo 3, olha só, Romanos capítulo 3, versículo de número 24, que maravilha! Olha o que é que Deus fez na minha e na tua vida. Mas Ele, em sua graça, olha a graça, né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Cristo Jesus. Mas Ele, em sua graça, nos declara justos por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Cristo Jesus, por meio de Cristo, Deus nos declarou justos, inocentados, sem pecado, sem dívida. Não temos nada, não devemos nada a Deus. Agora, nos quem? Os eleitos. Né? Quem não é eleito está sempre em pecado. Quem não é eleito, ele está sempre se condenando. Quem não é eleito está tomando pãozinho com suco, fazendo santa ceia para se justificar. Os não eleitos, eles estão sempre tomando banho para se limpar. Os que não são eleitos estão sempre em jejum para se purificar e espiritualizar. Os que não são eleitos estão sempre dando dízimo para ser abençoados. Os que não são eleitos em Cristo Jesus, os que não são os não escolhidos, eles estão sempre pedindo para receber oração, para derramar óleo ungido. Os não eleitos buscam o Espírito em vários lugares, mas os eleitos, os predestinados, os escolhidos, os filhos de Deus, Ele, em sua graça, nos declara justos, sem pecados, inocente, imaculado, purificado, restaurado, abençoado, perfeitos em Cristo Jesus, prontos para a vida eterna. Por meio de quem? Por meio do batismo nas águas, por meio do jejum, por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou, tirou do castigo por nossos pecados. Tem mais? Tem mais. Efésios 1:7.
Efésios capítulo... Isso é graça, meu irmão. Graça é isso. Graça não tem participação, não tem mérito. Na graça não tem o dedinho do homem. Não, na graça não. Na graça a glória é de Cristo, a glória é de Deus, o poder, a exaltação, o louvor é de cima, é para a glória, para Deus. Na graça é assim. Agora, na lei, a obra é do homem, né? É o sacrifício, é aquela mesma coisa que você nunca vai atingir, né, a sua perfeição. Mas em Cristo já somos perfeitos pela sua graça, aperfeiçoados para sempre, por meio de um único sacrifício feito para sempre, o sacrifício de Cristo Jesus. Então, foi a justificação e o perdão dos pecados foi pela graça. Efésios capítulo 1, versículo de número 7. Olha o que é que diz o versículo 7, presta atenção, é forte. Ele é tão rico em graça que comprou nossa liberdade com o sangue de seu Filho Jesus e perdoou nossos pecados. Irmão, este versículo não é aceito nas escolinhas dominicais, nem nos cultos de doutrina, nem de oração da religião evangélica e também da religião do sétimo dia e nem das testemunhas de Jeová. Por quê? Ele é tão rico, Cristo, em graça, favor imerecido, escolha de Deus, que comprou nossa liberdade. Comprou nossa liberdade com o sangue de seu Filho. Deus, o Eterno, nos comprou com o sangue de seu Filho. Não foi na água, não foi na Santa Ceia, não foi com o dízimo que você comprou sua liberdade, não foi no jejum, não foi no monte, não foi na guarda do sábado, não foi. Você foi comprado com o sangue de Cristo Jesus e perdoou os nossos pecados. Perdoou ou não perdoou? Vai para a Santa Ceia para tu ver. Vai para a Santa Ceia na religião evangélica, né? Tomar suquinho com pão para tu. Quem tem pecado? Quem tem pecado? Perdoou nossos pecados. Glórias a Deus. Agora, a fé para a salvação é pela graça. A fé que salva é a fé da graça. Presta atenção. Isto é a doutrina da graça, certo? A justificação, perdão dos pecados. Vou tomar um golinho de água. Este assunto é maravilhoso. Este assunto é glorioso, né? A doutrina da graça. Então, a fé para a salvação. Deixa eu ver a hora aqui. Ok. Eu botei aqui a hora aqui, não me perdi. 40. Rapidinho. Deixa eu só ver aqui a hora aqui. 45. Ok. 45. Então, aqui agora. A fé, né? Sois salvos pela fé. Ah, irmão, eu tenho fé. Você não tem fé. Quem Deus gerou, a fé é uma fé espiritual. Não vem do homem. Não nasce no coração do homem. Veio de Deus. É a fé pela graça. Atos capítulo 18, versículo 27. Olha o que é que diz Atos capítulo 18, né? Versículo de número 27. Atos 18, 27. Que diz: Apolo queria percorrer a Acaia, e os irmãos de Éfeso o incentivaram. Escreveram uma carta aos discípulos de lá, pedindo que o recebessem bem. Ao chegar, foi de grande ajuda àqueles que, pela graça, haviam crido. Não, aqueles que pela oração do pastor haviam crido, aqueles que pelo jejum, né, a oração forte e o jejum haviam crido. Não, aqueles que pela oração do monte, aqueles que pelo batismo nas águas, aqueles que deram dízimo
haviam crido. Não, meu amado. Só irão crer nos dias de hoje os eleitos, os predestinados à salvação, aqueles que pela graça haviam crido. Você lê o contexto, né, para você chegar a um entendimento melhor, né? Outra coisa, a graça capacita-nos a servir. É esta graça que nos dá esta condição, né? Os meios, a capacidade, né? De servir ao Cristo ressuscitado. 1 Coríntios 15:10. A graça nos capacita a servir. 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 10. Olha só. O que agora sou, porém, deve-se inteiramente à minha capacidade, à minha inteligência, à minha sabedoria, né? Ao meu conhecimento. Deve-se inteiramente à graça que Deus derramou sobre mim. A graça que Deus derramou sobre mim. E que não foi inútil. Trabalhei com mais dedicação de qualquer outro apóstolo. E, no entanto, não fui eu, mas Deus que, em sua graça, operou por meu intermédio. Ou seja, eu apenas fui um instrumento usado pela graça de Deus na minha vida. Você está entendendo, meu irmão? O que é graça? É muito mais do que ensina nas escolinhas dominicais, sabatinais e salão do reino. Então, a graça capacita o homem para servir a Deus. Ou seja, o homem não passa de um instrumento usado por Deus segundo a sua graça. A graça capacita-nos a ser pacientes e perseverante. Não, irmão, eu vou orar para ser perseverante. Não, meu irmão, eu vou para o monte porque eu tenho que ser perseverante. Não, meu amado, eu vou participar da Santa Ceia, eu vou dar o dízimo, eu vou me batizar, eu vou me apresentar, eu vou fazer jejum para ser perseverante. Presta atenção aqui, ó. 2 Coríntios, capítulo 12, aqui, ó. 2 Coríntios, capítulo de número 12, versículo de número 9. Mas ele diz: minha graça é tudo de que você precisa. Meu poder opera melhor na fraqueza. Portanto, agora fico feliz de me orgulhar de minhas fraquezas, para que o poder de Deus opere por meu intermédio. Entendeu aqui, ó? Mas ele disse, Jesus, você conhece essa passagem? Mas ele disse, minha graça é tudo de que você precisa, porque o meu poder opera melhor na tua fraqueza. A minha graça é o que você precisa. Hebreus capítulo 4, Hebreus capítulo de número 4, é a doutrina da graça, versículo de número 16. Assim, aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. E encontraremos graça para nos ajudar. Não encontrar óleo ungido, não encontrar orações fortes, né? Não encontrar o apóstolo, a apóstola, não, mas encontrar o quê? A graça para nos ajudar. Quem nos ajuda é a graça de Cristo. Na hora que você mais precisou, foi a graça de Cristo. Os apóstolos não estavam lá, mas quando eles estão, né,
atrasando, né, um pagamento, né, uma prestação, ele vai buscar na tua casa o dízimo. Agora não dá não para tu ver. Eles deixam a graça de lado, né? Mas quem te ajuda, quem te ajudou e quem te sustenta é a graça de Cristo Jesus para te ajudar quando for preciso. Outra coisa aqui, devemos buscar, mais um aqui, deixa eu ver aqui a hora, rapidamente, para a gente não estourar o tempo, ok? 5 minutinhos agora, 5 minutos. Vamos aqui agora. Devemos buscar o crescimento na graça, sim ou não? Sim. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Olha que bênção, olha que bênção. 3,18, aqui, ó. Antes cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória agora e para sempre. A Cristo Jesus, Cristo não ficou apagado lá não. Irmão, Jesus entregou o reino ao Pai e acabou a era de Cristo. Pedro diz que não. Antes cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele, a Cristo, seja a glória, agora nos dias de Pedro, do primeiro século, do ano 50, 55, e para sempre. Amém? Glória a Deus. Por toda a eternidade e por todas as gerações futuras, nos dias de nossos dias, deve ser anunciada os feitos da graça de Deus. Vamos concluir aqui. Ou seja, na cruz foi dada a graça. A igreja de Pedro e de Paulo foi dotada da graça de Cristo Jesus. Jesus morre, ressuscita, volta na grande tribulação em 70, no final daquele aion, daquela era do mundo dos judeus, acaba aquela geração, acaba aquela era, e o tempo continua. Nasce gerações, morre gerações, até e chegou na nossa geração, chegou no século 21, hoje é dia 8/1/2024. Agora, olha só, o que é que nós devemos fazer com a graça de Cristo? Efésios capítulo 1, para a gente concluir, versículo de número 5 diz, Ele nos predestinou para si. Nos predestinou, os eleitos, os escolhidos, os filhos de Deus foram predestinados para Deus, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade. Foi da vontade de Deus salvar um povo, os escolhidos, os eleitos. Agora o 6. Deus assim o fez para o louvor de sua graça gloriosa, que Ele derramou sobre nós em seu Filho amado. Agora, capítulo 2, ok? A graça foi derramada em seus filhos, aqueles que Ele predestinou para receber esta graça. Capítulo 2 de Efésios, versículo de número 7, para a gente concluir agora. Portanto, nas eras futuras, a nossa era, porque a dele acabou em 70, de Pedro, de Paulo, de João, a dos judeus, nas eras futuras, depois de 70, até os dias de hoje, até os séculos sem fim, Deus poderá apontar-nos como exemplos da riqueza insuperável de sua graça. Olha só, revelada na bondade que Ele demonstrou por nós em Cristo Jesus. Então, nós testemunhamos da graça de Cristo, de Deus, na vida dos apóstolos e da igreja do primeiro século. Esta graça atravessou a grande tribulação, o ano 70, alcançou os irmãos do ano 100, 200, 300, os eleitos, os predestinados, os escolhidos de Cristo Jesus, de Deus,
antes da fundação do mundo, e esta graça veio até o século 21, até o dia 8 de 1 de 2024, e alcançou a minha vida, a tua vida, e está alcançando centenas, dezenas, centenas, milhares e milhares de escolhidos, dos predestinados em pleno século 21, antes da fundação do mundo, todo aquele que tinha o seu nome escrito no livro da vida. Este sim é povo de Deus. Estes foram os escolhidos, estes são aqueles que Deus determinou para receberem, predestinou para receber nos dias de hoje a graça redentora, salvadora, poderosa, sustentadora, e é através da graça de Cristo que conhecemos o Cristo ressuscitado e o Evangelho da graça de Cristo Jesus. Não dependemos de autoridade de pastor, não dependemos de unção de óleo, não dependemos de buscar o Espírito Santo no monte, não dependemos de sabedoria humana, mas somos dependentes exclusivamente da graça de Cristo Jesus na minha e na tua vida. Amém? Deus te abençoe grandemente por intermédio da graça de Cristo Jesus na tua vida. Olha que bênção, olha que bênção. Portanto, nas eras, vamos ler para concluir? Nas eras futuras, nos dias de hoje, século 21, hoje, Deus poderá apontar-nos como exemplo. Olha o que Paulo deixou, olha que pensamento lindo de Paulo, né? Que Deus poderá, né, revelar para nós o que aconteceu com os apóstolos e com a igreja do primeiro século, o que eles fizeram através dotados da graça de Cristo Jesus. Deus poderá apontar-nos como exemplos da riqueza insuperável de sua graça, revelada na bondade que Ele demonstrou por nós em Cristo Jesus. Amém? Deixa teu like. Próximo estudo, irmão Van, deixa aí que o negócio está ficando bom. Próximo estudo. Como entender textos que dizem: Jesus tirou o pecado do mundo, Deus amou o mundo, Jesus, o Salvador do mundo. Como entender esses versículos? Deus morreu por todo mundo, Jesus Cristo, né, de Nazaré, derramou seu sangue para salvar o mundo todo. Como entender, né, estes versículos que dar a entender que todos serão salvos? Amém? Deixa aí teu like, ajuda aí ao amigo aqui da Paraíba, de Cabedelo, faça este canal crescer mais. Não deixe de examinar, pega uma tradução, 2 traduções, leia os contextos todinho. Se tiver algo errado, escreve aqui, ok? Se não, se inscreve no canal para a glória de Cristo Jesus. Que a graça do Cristo ressuscitado, o Cristo eterno, inunde e traga para você e gere na tua alma, né, as revelações do Evangelho da graça de Cristo Jesus. E que você seja um abençoador por intermédio da graça de Cristo. Paz a todos!